Me apresentando, eu sou o Bruno, né? Como eu já falei, eu venho de banco, trabalhei muitos anos no Itaú, tá? Eu buscava tecnologia fora do país para implementar no Brasil. Então, para mim ali foi uma grande escola, porque eu fui para vários países, busquei cenários completamente diferentes ali de tecnologia, tropicalizando, então tinha dificuldade de cultura, tinha dificuldade de linguagem, uma série de coisas, sistemas que funcionam muito bem na Europa não funcionam no Brasil, porque aqui a particularidade é XPTO, sempre tem isso, né? Saí do banco justamente porque eu vi essa dor, né? Então, quando eu via lá no banco, a gente tinha processos regulados, a gente tinha estrutura, a gente tinha muito dinheiro, a gente poderia fazer o que quisesse, mas ao mesmo tempo a gente não tinha uma maturidade em processos, né? E isso virava caos. Eu vim aqui para falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência, a gente trocar, é mais uma ideia de bate-papo mesmo. Se tiverem perguntas no meio do caminho, pode fazer à vontade. Eu sempre gosto de trocar com empreendedores, empresários também, né? A gente contribui bastante aí com o ecossistema do país e de N formas. Então, a gente fala de automatizar processos, é uma dor de praticamente todas as empresas, né? Então, sempre buscando eficiência, aumentar a margem, né? E o ROI está muito claro ali quando a gente traz projetos, né? Então, como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais estruturada e sem ter um custo, né, muito alto. Mas aqui a gente preparou alguns slides só para falar um pouco sobre liderança e tomar de decisão, né? Quando a gente fala de eficiência, isso está em todas as empresas, então hoje é muito mais fácil para a gente vender, foi muito mais difícil já. Quando a gente entrou no mercado, a gente tinha uma solução, a gente tem ainda, inclusive, um software como um serviço, que ele é como se fosse um Pipefy, não sei se todo mundo conhece aqui, ferramentas de Kanban e tudo mais. A gente tem grandes operações rodando nele, mas a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de vender isso, né? Como é que você escala esse negócio, como é que você vende? É um processo que tem cadastro, é um processo que depende, é B2B no final do dia, né? Então é empresa para empresa. E no final do dia o cara não quer cadastrar, ele quer que o negócio seja automático, né? Então aí a gente criou um outro produto em 2024, deu super certo, que é o que a gente já fazia. A gente fazia integrações com as empresas, a gente fazia um monte de customizações que no final do dia a gente não vendia. Então a gente passou a vender, a gente criou um outro produto que era Squad, e a Squad tornou o ambiente muito mais escalável, porque a gente pegou essa metodologia de mais de 15 anos que a gente aplica e a gente escalou ela. Então a gente pode chamar ali de uma fábrica de software, como muita gente conhece, mas a gente encapsulou isso dentro de uma metodologia e a gente começou a ter um crescimento significativo. Então o que eu vi nessas empresas, que eu já falei um pouco aqui, não é falta de mercado. Vocês sabem ganhar dinheiro, todo mundo vende aqui, só às vezes ajustar alguma coisa você consegue vender, mas é a operação que não acompanha. Então eu vejo muitas empresas, inclusive do G4 e vários outros cenários assim, que chegam pra gente, que eles vão lá, eles aprendem a vender, eles começam a fazer essa curva, só que eles não sabem fazer diferente. Então, esse negócio faz isso daqui, ó. Deveria fazer isso, mas ele faz isso. Então, aqui a gente vai aumentando o custo operacional, que é colocar headcount para fazer tarefas manuais repetitivas. É o que a maior parte das companhias que a gente atua, a gente vê, né? Então, o que a gente vê de problemas, né? Quais são os principais sintomas ali? Processos mal desenhados, tem muita gente, muita consultoria que vem, desenha, faz aquele calhamaço de papel, mas o negócio ele é ativo, né? Ele muda a todo momento. Então, assim, uma coisa que a gente tá falando hoje, daqui uma semana já vai ser diferente. Sei lá, se mudou alguma coisa, uma lei, ou mudou o governo, ou mudou qualquer coisa, já acabou com aquele fluxo todo que foi desenhado. A gente entra em empresas que tem paredes assim como essa, de vidro, que eu acho fantásticas, né? Eu tô indo pra uma agora, daqui 2 semanas no Rio, ele até me mostrou uma foto. Eles desenharam tudo. Ele falou, Brunão, tá vendo isso aqui? Não serve pra nada, já mudou tudo, não consegue implementar. E gastou uma grana fazendo isso. E aí eu já falei sobre isso, né? Ferramenta sem método só digitaliza a bagunça. Então, eu vejo isso muito nas empresas, como eu disse aqui. Muita gente contratando muita coisa que não serve pra nada. Ou que vai na onda de mercado, de a famosa hype ali. Todo mundo tá usando Notion, vamos usar Notion. Notion é uma ferramenta fenomenal. Só que eu já tive esse problema na empresa. A gente foi lá, contratou o Notion, legal pra caramba e tal. Vamos documentar tudo. Agora não acho onde tá a documentação. Olha que legal. Até durante o nosso almoço hoje você comentou um pouquinho que um dos maiores momentos que você teve, um alavanco muito grande da sua empresa, foi quando você saiu um pouco da operação, né? E pensando nisso hoje em dia, quanto do seu tempo hoje você está no operacional e o que você precisaria para mudar para ser mais estratégico, até trazendo aqui um pouco da sua experiência para a realidade empreendedora? Cara, assim, hoje eu fico menos no operacional, eu devo ficar uns 30%, 40%, era muito mais, mas eu consegui fazer a empresa crescer muito mais rápido dessa forma. Então, assim, é muito difícil, né? Como é que eu fiz esse movimento? A partir do momento, era muito difícil porque eu achava, dividindo com vocês, eu achava que se eu fizesse tudo do meu jeito, daria muito certo. E de fato deu certo, né? Por um período. Só que chega um momento que começa a crescer de uma forma que não dá mais pra controlar tudo. E aí você começa a lidar com a falta do controle, né? Então é um negócio muito
difícil de abrir mão. E nesse cenário, eu comecei a olhar e falei, pô, beleza, eu trouxe a empresa até aqui, foi muito difícil, eu estressei muitas horas no meu dia, eu perdi muita coisa, deixei de viver várias coisas. E aí eu venho de uma filha agora, pequena, então assim, eu não quero deixar de viver esse momento. Então, eu comecei a criar matrizes, primeiro, né? Eu comecei a desenhar tudo que eu tinha de processo, que alguém podia fazer, mas de forma organizada. Então, dá pra fazer desse jeito. Outra coisa que eu fiz foi tolerar mais erro. Então, a partir do momento que eu comecei a tolerar alguns erros que eram aceitáveis, e como eu tolerei esse erro, como eu defini quais eram os erros toleráveis, o que não ia mexer no negócio. Então, assim, isso vai falir meu negócio? Não, não vai. Então, beleza, pode errar. Teve algum momento que você falou assim, cara, já tô muito imerso, preciso parar um pouco, assim, que você falou, cara, atingir talvez o meu, vamos dizer assim, o limite operacional, preciso sair um pouco dessa visão. Cara, quando a empresa parou de crescer. Então, assim, eu cheguei num ponto que a empresa não crescia mais. Eu ganhava cliente e perdia, justamente porque eu era o gargalo. Então, eu centralizava tudo e eu virei o gargalo da empresa. Por exemplo, eu nunca poderia estar aqui 3 dias, semana que vem viajando, indo fazer evento o tempo todo, não dá. Eu quase não fico. E aí, a métrica de sucesso que eu defini foi: contrato as pessoas-chave, pago por isso. Eu falei pra você no almoço, né? O que eu falo para as pessoas que são líderes. Métrica de sucesso: meu telefone não pode tocar. Se meu telefone tocar porque um cliente me ligou, a gente tá errando. Você faz isso para essa área. Você tem uma experiência, você tem ali indicação, você é responsável pelo CS, né? A área de relacionamento com o cliente. Beleza, essas são as métricas. Isso tem que olhar. Como você vai fazer? Não me importa. Porque é o resultado final. Então, no momento que a gente mira pro resultado final, eu comecei a ter muito mais resultado, né? E, de fato, a empresa cresceu muito mais. Tanto que a gente lançou esses produtos, a gente teve crescimentos ali de dobrar, com ações muito simples, né? Então eu vi 2023 com meus pais, eu saí 4 meses da operação para reorganizar minha vida, minha cabeça e tudo mais, a empresa dobrou de tamanho. Mas por quê? Porque ela ficou mais tolerante a erro. E eu não tava nem aí se fosse errar ou não, eu tava com outros problemas na cabeça, eu tinha que só manter a operação em pé, mas eu não conseguia estar nela. Então nesse cenário, eu tive que simplesmente começar a abrir mão de coisas que não iam me demitir da empresa, né? E deu super certo, e tem dado super certo. Hoje eu tenho uma operação saudável, eu tenho os principais players do país e com uma galera que é mais sênior, entendeu? Olha, eu demito muito rápido hoje. Esse foi um erro que eu cometi muito na minha vida. Demorar, dar chance, porque, putz, coitado, né? Pô, mas o cara é legal, tá aqui desde o começo comigo e tal. São coisas que eu aprendi que se a pessoa não tá alinhada com a minha cultura, se ela reclama e não traz solução, né? Que são alguns pilares da nossa cultura, ela tá demitida. Então, tiveram casos emblemáticos que eu descobri depois, descobri coisas assim, desde o tipo que não gostava que a persiana abrisse. Eu não gostava, mas eu não sabia disso. Alguém falou e alguém acreditou, entendeu? Porque não estava bem definido. Então, o óbvio tem que ser dito muitas vezes. Então, hoje, eventualmente, uma pessoa entra, e a gente tem isso muito claro na cultura de, pessoal, vai entrar gente e vai sair gente. Por quê? Porque a gente está crescendo muito rápido. E aí o ponto é, se a pessoa não está alinhada, eu não posso dar mais chance para ela. Se a pessoa entra para vender e ela não vende, e ela é uma profissional sênior, e ela não conseguiu entender o meu produto, que é razoavelmente simples para uma pessoa sênior, ela não tem que estar aqui. Então a gente demite muito rápido hoje. Ela entrou, mesmo com toda a análise de perfil comportamental, blá, 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 blá. Todas as entrevistas são presenciais. A gente não faz mais entrevista remota, que a gente pegou várias coisinhas também, ajustes ali. Porque se eu tenho uma pessoa que visita o cliente, tem alguns comportamentos que a gente não tolera. Então, não tem o que fazer. Então é demitir rápido, porque pode gerar um problema maior depois. O cliente pequeno, ele é muito exigente e ele é intolerante a algumas coisas. Então, por exemplo, ele tá pagando R$300, ele quer que você se dedique, por exemplo, na sua empresa, imagina, um cara pagando R$300, ele quer que você se dedique da mesma forma que uma empresa que te paga 100 mil por mês. E não é proporcional isso. Então, o nível de tolerância do middle para cima é muito maior, porque ele já tem uma estrutura maior, ele tem uma governança, ele tem processos desestruturados, mas isso tá dentro do cenário ali. Quando você vai pro pequeno, o cara não tem nada, ele gerencia no WhatsApp. Se ele te cortar, não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. A eficiência que ele tem é de 3 pessoas. Então, a gente demitiu absolutamente todo mundo mesmo, porque não dava resultado nenhum. Eu falei, gente, é métrica de vaidade, né? E essa foi uma unidade de negócio que a gente colocou, eu não toquei nela, porque a gente queria testar como ia ser, porque o S, que é o Small Business, era um negócio que eu não gostava mesmo. Não é que eu não gosto, que não é meu negócio. Eu venho de banco, eu falava com o executivo, pra mim era muito mais fácil essa comunicação, mas com o pequeno não. Então, é muito volume, o custo de aquisição é alto, você tem que colocar muito dinheiro em ads pra trazer um ticket muito baixo e, às vezes, o tempo de vida desse cara era 3 meses ali na base. Fala pessoal, tudo bom? Olá, boa noite. Meu nome é Henrique Bossoni, sou sócio da Vini Investimentos aqui de Maringá. Eu sou o Marcos Missão, sou da Missão Consultoria. Hoje nós tivemos aqui uma palestra muito legal com o Bruno. E eu fui convidado a vir aqui para o Evo, para o C-Level, falando um pouquinho sobre todo o ecossistema, que nos ensinou uma série de estratégias onde nós podemos melhorar o nosso negócio. Então, você fazendo várias conexões, como no Evo aqui, por exemplo, e outros do Brasil, você vai conseguir vender melhor e tenho certeza que você vai conseguir instalar seu negócio.
Eu agradeço muito a Evoa por ter se lembrado da gente na Missão Consultoria. Embora estamos aqui pertinho, mas a gente nunca veio para cá, é verdade. Mas eu agradeço imensamente a Evoa por essa oportunidade, como também ao pessoal que está aqui, um pessoal de grande envergadura, e onde a gente está aprendendo um pouco mais sobre empreendedorismo. Porque, afinal de contas, não interessa a sua idade. O que interessa é você estar disposto e disponível a aprender sempre. Obrigado.